E aí galera, esse aqui é o segundo vídeo de hoje. Agora eu consegui abrir a cortina ali um pouquinho porque o sol deu uma trégua. E esse vídeo nós vamos abordar sobre estrutura celular, mais precisamente sobre a membrana plasmática e o citoplasma. Espero que vocês gostem desse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like se você gostar do vídeo, deixe um comentário, pois seu feedback é muito importante, e faça sugestões de temas também. Compartilhe com todo mundo e não esqueça de seguir as redes sociais do canal que vão estar descritas aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, então roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor Crispim Nogueira e essa é mais uma aula para os alunos do curso de Bacharelado em Educação Física, abordando a estrutura celular, membrana plasmática e citoplasma. Membrana plasmática é uma estrutura celular formada por uma dupla camada de fosfolipídios, e esse modelo ele recebe o nome de mosaico fluido. E uma das principais funções da membrana plasmática é delimitar o espaço das células e separar o meio intracelular do extracelular. E essa barreira também ela serve como filtro para saber o que entra e o que sai da célula, ou seja, tem uma troca de nutrientes nesse processo. Aqui nós temos dois modelos. Aqui à direita nós temos o modelo do mosaico fluido, que é esse modelo aqui. Nesse modelo nós podemos visualizar a estrutura da membrana celular. Nesse caso, deixa eu trocar a cor aqui do meu marca-texto. Nesse caso aqui, essas bolinhas aqui onde que eu marquei são os fosfolipídios, a bolinha mais essas perninhas aqui. Essa estrutura ela recebe o nome de fosfolipídio porque é uma composição de fosfato mais lipídios, ou seja, fosfato e gorduras. E essa aqui é a dupla camada porque nós temos fosfolipídios tanto em cima quanto voltados para baixo. Temos outras estruturas aqui nas células também, como proteínas e carboidratos, e o colesterol, o que indica que esta célula é uma célula animal, pois apenas células animais apresentam colesterol. Aqui à esquerda nós temos a estrutura de uma célula eucarionte. Então, aqui a célula inteira. A membrana plasmática seria esse recorte aqui, ó, o que está delimitando a região da célula, o que está separando o lado de dentro do lado de fora. Nós temos a composição da membrana plasmática e nela nós temos o glicocálice ou glicocálix também, que é constituído pelas cadeias glicídicas dos glicolipídios, glicoproteínas e também por glicoproteínas e proteínas glicocanos. Daqui a pouco vou mostrar isso também na imagem para vocês. Essa camada é rica em carboidratos e ela relaciona no processo de reconhecimento de células. Então vamos avançar aqui, voltar na imagem. Então aqui nós temos aqui o glicocálix, seria uma estrutura que fica ao lado, aqui acima da barreira celular, da membrana plasmática. E ela, por meio dessas proteínas e carboidratos, ela consegue fazer o reconhecimento na união de células, como por exemplo na formação de tecidos, onde que células parecidas e com funções parecidas se juntam para que esse conjunto de células forme um tecido. Proteínas de membrana. As proteínas apresentam estruturas na membrana plasmática e essas proteínas elas desempenham uma série de funções importantes
na célula, como transporte de substâncias, comunicação entre células vizinhas e atividade enzimática. E essas proteínas elas podem ser classificadas como proteínas integrais e proteínas periféricas. A diferença entre as duas é o seguinte: as proteínas integrais são essas proteínas aqui que conseguem atravessar a barreira de fosfolipídios. Deixa eu trocar a cor de novo. Então aqui são essas proteínas aqui. São proteínas integrais, conseguem romper a parede de fosfolipídios. As proteínas periféricas são essas proteínas que não rompem a dupla camada de lipídios e estão ligadas à membrana plasmática com uma ligação mais fraca. Então, como dá o nome aqui, proteína periférica não atravessa a dupla camada. As proteínas integrais atravessam a camada. E como eu disse lá atrás, essa parte que corresponde ao glicocálix, que será responsável pelo reconhecimento das células que irão fazer possíveis uniões. Aqui nós temos algumas funções da membrana plasmática, que é definir os limites da célula, garantir proteção das estruturas da célula, ou seja, ela tem uma ideia como se fosse, por exemplo, uma casca de um ovo. Ela é feita para delimitar o lado externo do interno e também para proteger o lado interno, a parte interna da célula. Permitir as diferenças entre o meio externo e o meio interno, ou seja, extracelular e intracelular. Selecionar o que entra e o que sai da célula. Lembra que eu disse lá atrás na troca de nutrientes e excreção também, em virtude da capacidade de selecionar essas substâncias, dizendo que a membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva. Então, reforçando, a permeabilidade seletiva é o controle do que entra e sai da célula. Consegue captar sinais externos. Especializações. Esse aqui é um trecho de uma citação extraída do Atlas de Biologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele diz o seguinte: as células que formam epitélios apresentam polarização definida em seu polo apical, que é voltado para uma cavidade lúmen ou superfície, e seu polo basal é ancorado ao tecido conjuntivo pelos elementos especializados que compõem a membrana basal. E aqui nós temos as microvilosidades. Eu vou explicar as microvilosidades e as especializações, que esse aqui é um tipo de especialização. Então as microvilosidades são projeções que a membrana plasmática apresenta em forma de dedos. Elas são conhecidas como digiformes. E essas especializações é do tipo estável permanente na superfície da célula. Então o que significa? A região apical é essa região aqui, do alto da célula. Então, e essa região aqui embaixo, na membrana plasmática, essa parte de baixo da membrana, é a região basal. Aqui. Então aqui nós temos uma visão de uma imagem representando as microvilosidades, que são esses dedinhos aqui. Isso aqui são as microvilosidades. E aqui é uma vista dessas microvilosidades do tecido de um intestino delgado no microscópio. Então, temos uma foto e aqui uma representação. Cílios. Os cílios são especializações celulares comumente mais longas e de maior calibre que as microvilosidades. Então, ou seja, eles são um pouco parecidos, porém os cílios são um pouco maiores que as microvilosidades. E a ocorrência entre os vertebrados, invertebrados e protozoários. Então, ela pode ocorrer nesses 3 tipos de seres vivos. Em protozoários, o batimento rítmico e contínuo dos cílios
e na sua superfície celular auxilia na captação do alimento e permite que o indivíduo se desloque no meio fluido. Ou seja, os cílios, nesse tipo de animal aqui, ele serve para captar alimento, ou seja, ele utiliza os cílios para a sua alimentação e movimentação no meio aquoso. Quando fala fluido, significa um meio líquido aqui. Então serve para deslocamento desses indivíduos. Nos vertebrados e invertebrados, os cílios surgem como projeções para a superfície apical de epitélios com ocorrência em quase todos os sistemas desses organismos. Então seja parecido com aquela célula do tecido do intestino delgado que estava no slide anterior. Aqui nós temos os estereocílios ou cílios falsos, que eu vou explicar para vocês aqui a imagem já já. E eles são estruturas especializadas. Eles se parecem com os cílios, porém são maiores do que os cílios. E essas aqui, os cílios falsos, eles têm uma projeção e ocorrência maior em tecidos que absorvem ou secretam substâncias. Então, essa aqui é uma característica bem marcante deles, e eles não possuem movimentos ritmados como os cílios. Então, aqui em cima nós temos as microvilosidades, que são aqueles dedinhos. Aqui nós temos os cílios, como o próprio nome diz. E aqui embaixo os cílios falsos, que são estereocílios, que eles não têm movimento ritmado e são maiores que os cílios. E lembrando que eles têm uma ocorrência maior em epitélios, ou seja, tecidos que são especializados em absorção e excreção de substâncias. Flagelo. Ele tem ocorrência restrita em vertebrados, projeção típica dos gametas masculinos, então seja, gente, aquele rabinho do espermatozoide. Aqui nós temos a movimentação de um cílio. Então, o cílio movimenta nesse sentido e o flagelo ele movimenta em forma de ondas, como se fossem as ondinhas. E ele é utilizado para movimentação daquela célula. Essa é a diferença de movimentação entre um cílio e um flagelo. Transporte através da membrana. O transporte através da membrana ele pode ser classificado como passivo e ativo. No caso do transporte passivo, é aquele transporte que não possui consumo de gasto energético. Então, seja, ele não gasta ATP. Relembrando, ATP é adenosina trifosfato. E no transporte passivo, nós temos 3 classificações: difusão, osmose e difusão facilitada. Na difusão simples, observa-se o movimento das substâncias do meio com maior concentração para o meio de menor concentração. Ou seja, onde tem mais substâncias, mais moléculas específicas, ele vai passar para aquela região que tem menos. Se o local que tem mais é fora da célula, vai passar para o local que tem menos dentro da célula. Na osmose, observa a difusão do solvente. Quando fala solvente, nós temos que lembrar que é água, que é permeável. A água é um solvente universal e ela também está presente tanto dentro quanto fora da célula. E aqui é o contrário na osmose. Então, o local onde que tem menos concentração vai passar para o que tem mais concentração. Então, ou seja, nesse caso é o inverso da difusão simples. E, como eu disse, na osmose existe entrada e saída de água da célula. A difusão facilitada acontece quando alguma substância que tem que ser carreada do local com maior concentração para o menor concentrado, ele pega carona em uma proteína. Então, ou seja, uma proteína vai auxiliar o transporte dessa substância. Por isso que ela é facilitada. Transporte ativo.
Então, ao contrário do transporte passivo, o transporte ativo possui gasto energético, ou seja, ele gasta ATP. Aqui nós temos um exemplo da bomba de sódio, que tem essa citação, que explica que nesse processo ocorre o bombeamento de íons contra o gradiente de concentração. Então, ou seja, está tendo um fluxo e tem que passar alguma substância contra esse fluxo. Então a célula tem que gastar uma energia para que possa romper esse gradiente de concentração. Seria, a grosso modo, falar que aquela substância está passando na marra ali, para facilitar o entendimento. Então, na bomba de sódio e potássio ocorre o bombeamento de sódio para fora da célula, enquanto o potássio ele é direcionado para dentro da célula. Aqui, na figura ao lado, nós conseguimos observar o transporte passivo de difusão simples e difusão facilitada. Então, aqui a difusão simples, estão tendo essas substâncias específicas aqui sendo carreadas nesse sentido. Na difusão facilitada, essas aqui teriam que passar pela célula, então, ou seja, elas estão pegando carona nessa proteína aqui, ó. Estão vendo que tem uma proteína que está fazendo o trabalho facilitado, então, ou seja, a proteína reconheceu essa substância e está auxiliando no transporte. Na difusão simples não existe a ajuda da proteína. No transporte ativo, aqui como nós podemos ver, tem um gasto de ATP, a célula tem que fazer um esforço maior para poder carrear essa substância nesse sentido. Como a proteína não está facilitando o transporte dessa substância, tem o gasto do ATP. O transporte pela membrana. Ela consiste na formação de vesículas de invaginação na membrana plasmática. Então, vão ser formadas vesículas que vão abraçar essa substância e vão carrear essa substância ou para dentro ou para fora da célula. Quando é direcionada para o lado de fora, é uma excreção de substância. Então, como eu disse aqui, a vesícula formada pela membrana contém a molécula absorvida. Nesse caso, nós temos esses exemplos aqui de invaginação: a fagocitose, pinocitose e endocitose. A fagocitose, ela faz a absorção de partículas insolúveis, então significa que são aquelas partículas que não serão dissolvidas. São partículas maiores e com a composição, digamos assim, para facilitar, mais robusta. A pinocitose, ela já é o contrário. Ela faz absorção de líquidos ou moléculas que são dissolvidas. Então, ou seja, são partículas muito menores. Então, fagocitose, partículas insolúveis, partículas maiores. Pinocitose, absorção de líquidos com moléculas e partículas dissolvidas. E a endocitose é o tipo de pinocitose em qual a molécula a ser absorvida vai ligar-se a alguma proteína receptora. Ou seja, endocitose, além dela fazer aquela vesícula, precisa de uma proteína específica para aquela substância específica. Então, ou seja, a substância A vai se ligar à proteína A. Aí, se uma substância B tenta ligar na proteína A, ela não consegue porque o receptor é diferente. E a exocitose, como eu disse, são aquelas vesículas responsáveis pela secreção de produtos. Então, ela vai secretar substâncias para fora das células. Aqui nós temos na imagem aqui a endocitose. Então, ou seja, são a formação daquelas vesículas que são para absorção de substâncias. Então, aqui nós temos a fagocitose, como eu disse, é uma molécula maior que vai ser
abraçada por essa célula, vai virar uma vesícula e ser carreada para o interior da célula, meio intracelular. A pinocitose são aquelas moléculas que foram dissolvidas no fluido. Então, ou seja, são moléculas menores que foram dissolvidas para serem carreadas para o meio intracelular. E na endocitose, como eu disse, precisa de ter um receptor aqui para receber aquela molécula. Então, essa molécula está carregando só estrelinhas, essa aqui não vai conseguir ser absorvida, apenas estrelinhas estão passando para o lado intracelular. Na exocitose, como eu disse, é o contrário. Então vão ter aquela substância que vai ser excretada pela célula, que vai ser carreada até ao limite da membrana plasmática até ser eliminada, excretada do interior celular. Aqui são as funções dos transportes pela membrana e através da membrana celular. Então, eles fazem isso para poder obter energia química, converter moléculas dos nutrientes em moléculas com características próprias de cada célula. É aquele caso que eu falei dos receptores. Cada célula vai receber aquela molécula específica para o seu funcionamento. Formar macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos. Eu tinha dado um exemplo no outro vídeo, são aquelas formações do mais simples para o mais complexo, como a molécula de glicose, que depois ela vai se tornar glicogênio. Então, esse é um exemplo para entender isso aqui nas macromoléculas. Sintetizar e degradar biomoléculas necessárias às funções celulares. Então, essas aqui são algumas das funções do transporte. Sinalização celular. A sinalização celular é a forma de comunicação que as células possuem entre elas. Então, nisso aqui é um processo em que os organismos multicelulares vão identificar com quem ele vai se comunicar, aquela célula irá se comunicar. Então, aqui nós temos uma célula sinalizadora que está excretando alguma molécula específica, ela está enviando alguma molécula. E essa aqui é a célula-alvo. Então, ou seja, essa molécula vai se ligar a esse receptor e ser absorvida pela célula-alvo, para essa célula emitir uma resposta. Como nós temos aqui essa célula aqui, ela não possui receptor, então essas moléculas não chegam até essa célula. Na comunicação celular nós temos alguns tipos específicos. Aqui nós vamos enumerar alguns deles, que é a comunicação endócrina, que é realizada por meio da comunicação hormonal, então ela é sinalizada por hormônios e são carreados pela corrente sanguínea. Exemplo, o nosso hormônio excretado pelo pâncreas, que é a insulina, que é utilizado para o controle glicêmico. É um exemplo de hormônio que é carreado pela corrente sanguínea. Parácrina, que atua em curtas distâncias, então são aquelas células próximas que vão se comunicar. Então, ou seja, a parácrina não é para comunicar com células que estão muito distantes. São apenas com células vizinhas, células que estão bem próximas. Autócrina, ela destaca-se pelo fato da molécula sinalizadora atuar nela mesma. Então ela vai emitir um sinal para que ela mesma receba aquela informação. Então, autócrina destaca pelo fato da molécula sinalizadora atuar na própria célula. Comunicação sináptica, que é aquela comunicação entre os neurônios e células musculares e glândulas. Então, moléculas sinalizadoras nas sinapses. E as neuroendócrinas. Nesse caso, neurônios especializados secretam neurônios,
que esses neurônios excretados eles vão ser transportados pela corrente sanguínea até a célula-alvo. Agora nós vamos falar sobre o citoplasma e citossol. O citoplasma é formado pelo citossol. E o citossol é composto por diversas organelas celulares e são fundamentais para a vida daquela célula. O citossol é um material viscoso que é constituído de água. O citossol ele é composto por 80% de água, aminoácidos, nutrientes energéticos, proteínas e íons diversos. Isso aqui forma o citossol. O citoesqueleto é a rede complexa de fibras encontradas nas moléculas eucariontes. Então, citoesqueleto, células eucariontes. E é constituído por 3 elementos básicos: microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Na imagem ao lado aqui nós podemos observar a membrana plasmática, o citoplasma, que é todo esse líquido aqui, que é composto pelo citossol. Então o citossol é a formação das organelas. Nós temos organelas aqui, os microfilamentos, que é essa parte meio rosada aqui que não está dando para ver direito. Microtúbulos, desculpem, os microfilamentos são essas outras partes aqui, por exemplo. Temos o núcleo da célula, só que o que nos interessa agora é o citoplasma. E o citoplasma tem uma característica interessante. Essa região aqui próxima à membrana celular é uma região mais viscosa, ela é mais espessa. Enquanto quanto mais para o meio da célula, mais aquoso fica a substância. Organelas celulares. Elas estão presentes no citossol, como eu disse, elas são suspensas ali. E elas são encontradas nas células eucariontes. Dessas organelas nós temos os ribossomos, que são algumas organelas que não possuem membrana. E ela está presente tanto nas células eucariontes quanto nas procariontes, realizando síntese das proteínas. Aqui nós temos 2 exemplos de organela. Nós temos aqui uma mitocôndria, que é uma das principais organelas responsáveis pela vida, porque ela é responsável pela respiração celular. E aqui nós temos um cloroplastos, que é uma organela encontrada nos vegetais, que é a organela responsável pela fotossíntese. Aqui nós temos algumas organelas e suas funções. As mitocôndrias, como eu disse no slide anterior, são responsáveis pela respiração celular. Podemos encontrar nas células também os lisossomos, que são organelas relacionadas com a digestão celular. Cloroplastos, como eu disse anteriormente, são responsáveis pela fotossíntese. Retículo endoplasmático liso, lembrando que nós temos um liso e um rugoso. O liso ele é envolvido em diferentes processos, como síntese de lipídios e desintoxicação da célula. Enquanto o retículo endoplasmático rugoso ele é envolvido no processo de produção de proteínas. Então, enquanto um processa lipídio e desintoxica a célula, o outro produz proteínas. Complexo de Golgi ou golginiense está relacionado com a secreção celular. Então, ele vai excretar substâncias. Vacúolo ou central vacúolo do súculo celular. Ele é exclusivo em células vegetais, como demonstra aqui na tabela. Eles atuam no acúmulo de substâncias e manutenção do pH daquela célula. Lembrando, na aula anterior, nós estudamos sobre o pH, que é a concentração de íons de hidrogênio naquela substância, fazendo que ela seja mais ou menos ácida. Obrigado por vocês terem assistido essa aula até aqui. Essas aqui são algumas das referências que foram utilizadas na confecção desse vídeo. As demais referências estarão afixadas na descrição do vídeo no YouTube.
Muito obrigado e até a próxima. E aí galera, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Desculpa pelo tamanho do vídeo, mas como vocês puderam ver, tinha muita informação importante aqui, bacana, então não deu para deixar esse vídeo menor. Caso você queira aprofundar no tema, como eu sempre digo, as referências vão estar linkadas aqui embaixo, todas elas. E no mais, aquele beijo, até mais!